Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerds, sejam todos bem-vindos à nossa sala. E hoje é dia de revisão para a prova bimestral, lá dos primeiros anos da escola Marta Gifone. A nossa revisão para o simulado, ela vai falar exatamente sobre dinâmica demográfica e as pirâmides etárias. Quando a gente conversa sobre dinâmica demográfica, a gente está falando sobre as mudanças apresentadas por uma população de um determinado lugar em um determinado período de tempo. E é o estudo da dinâmica demográfica que vai gerar as pirâmides etárias, que logo a gente reforça. Dentro da ideia de mudanças demográficas, ela se baseia em cima de dois estudos. O crescimento vegetativo, onde eu levo em consideração as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. E esses crescimentos eles podem ser positivos ou negativos. Positivo quando a natalidade for maior do que a mortalidade, e negativo quando a natalidade for menor do que a mortalidade. O outro estudo é o crescimento horizontal. Esse crescimento horizontal ele se baseia em cima das taxas de e de imigração. Lembrando que a migração ela se refere à saída e a imigração à chegada. Assim como a taxa de mortalidade e natalidade, elas também podem ser positivas ou negativas. E quando nós estivermos falando sobre migrações, a gente está falando daqueles movimentos feitos dentro do próprio país, sem o indivíduo deixar o seu país de origem, geralmente de região em região. Lembrando que a gente também conversou sobre os critérios de populoso e povoado. Populoso é a quantidade geral e povoados são aqueles aglomerados da população mais em locais específicos. As pirâmides etárias, ela na verdade é um gráfico que se baseia em cima daqueles três estudos, e esse gráfico ele pode ser organizado de três formatos diferentes, dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Quem cuida da criação desse gráfico é o IBGE, em cima de um estudo e levantamento estatísticos. Essa divisão de desenvolvidos e subdesenvolvidos a gente vê já já. Um outro ponto dentro da pirâmide etária que a gente precisa observar é exatamente a faixa etária, que é feita de 5 em 5 anos, de 0 a 4, de 5 a 9. Cuidado para não confundir com esse quadro que a gente está vendo aí. Do lado esquerdo são representados os homens e do lado direito são representadas as mulheres. Na sua estrutura, nós a dividimos em base, meio e topo, que a gente vai avaliar já já com mais, digamos, com mais especificidade, tá? Aqui nós temos três modelos de pirâmides, que são os tipos que a gente conversou no layout anterior. São as pirâmides dos países desenvolvidos, onde a gente vai analisar aqui especialmente a base, o meio e o topo, dos países subdesenvolvidos e também dos países emergentes. Nos países desenvolvidos, o que a gente tem que ver como ordem é que a base, o meio e o topo, elas apresentam base estreita, o que significa que a taxa de natalidade é baixa, devido ao custo de vida, a mulher no mercado de trabalho. O meio é largo, porque a sua economia é muito forte, e o topo também é largo, pois representa uma boa qualidade de vida, o que vai representar que as pessoas conseguem chegar a uma idade maior do que em outros países. Nos países subdesenvolvidos, nós temos uma taxa de natalidade elevada, e aí a sua base fica larga. A sua economia, como a própria ideia já passa, ela é estreita por conta da economia fragilizada, e a qualidade de vida também é ruim, o que vai deixar o seu topo estreito. As pessoas envelhecem mais cedo, têm uma expectativa de vida menor. Já os países emergentes, eles apresentam uma base, um meio e um topo, na seguinte ordem. Uma base estreita, parecido com os países desenvolvidos, pois a taxa de natalidade é baixa. O meio é largo, o que vai até dar a ideia de emergente, né, país de economias crescentes. E o topo é estreito, que é a diferença em relação aos desenvolvidos, pois a qualidade de vida é ruim, por conta da precariedade dos serviços públicos prestados à população, que é exatamente o que eu estou fazendo. É exatamente o topo que deixa essa pirâmide dos emergentes diferente dos desenvolvidos.